dia do mês de agosto, agora a partir das 20 horas dentro dessa transmissão, e o tema que ficou agendado para nós estarmos desenvolvendo é um tema muito importante. O que nós vamos falar aqui é importante para todos os envolvidos com a obra de Deus. Então, obviamente, tendo o foco da escola bíblica dominical, o tema ele vai afetar grandemente aqueles que estão envolvidos com a escola bíblica dominical. Os professores, todo o corpo docente, independente da faixa etária, também a superintendência, os coordenadores de EBD, chegando até a liderança maior dentro de uma igreja local, a liderança pastoral. É extensivo a todos os que realizam a obra de Deus. E nós vamos nos basear aqui, não existe estudo bíblico sem Bíblia, não é verdade? Então nós vamos basear o estudo na palavra de Deus. O tema nosso é buscar, cumprir e ensinar. Esse é o nosso tema, buscar, cumprir e ensinar. Da onde surgiu esse tema? Os irmãos são sabedores que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2020, uma edição especial, Jovens e Adultos, da CPAD, e ela está tratando de 2 livros bíblicos. Quais são? Esdras e Neemias. São livros que não são muito lidos, mas são livros sagrados, são livros inspirados pelo Espírito Santo, e em um desses 2 livros, é aí que nasceu o nosso tema. Então, se você está com a Bíblia aberta agora e queira acompanhar, até para sublinhar as 3 palavras principais que deu base a esse estudo, é Esdras capítulo 7, e o nosso verso é o verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Eu vou ler o versículo completo agora, mas depois eu vou destacar as 3 palavras que deu base ao nosso estudo, e nós vamos trazer algumas reflexões sobre cada uma das palavras. Então, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar, essa é a nossa primeira palavra-chave, buscar a lei do Senhor, e para cumprir, cumprir é a nossa segunda palavra-chave, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, ensinar é a terceira palavra-chave. Se os irmãos acompanharam com a Bíblia aberta, se alguém está fazendo, irá fazer depois as anotações, eu oriento você a sublinhar 3 palavras em Esdras 7 e verso 10. A primeira palavra, buscar. A segunda palavra, cumprir. A terceira palavra, ensinar. Então, na sequência, nós temos buscar, cumprir e ensinar. E é daí que vem, então, o nosso tema. Qual é o nosso tema? Buscar, cumprir e ensinar. Então, está aí a nossa base. Agora, como que nós devemos, então, desenvolver esse tema e fazendo as devidas aplicações práticas, principalmente aquelas pessoas ligadas ao magistério cristão? Nós devemos, então, pegar cada uma dessas 3 palavras e extrair valiosos ensinamentos, e é o que nós vamos fazer agora, já desde a palavra buscar. É a nossa primeira palavra, a palavra buscar. Bom, quais são os principais ensinamentos que nós gostaríamos de extrair desta primeira palavra buscar? Ensinamento número 1 é este: ninguém dá o que não tem. Esdras era um ensinador. Ele ensinava a lei do Senhor ao povo. E ele entendeu, e o texto registra que antes de ensinar a lei ao povo, ele tinha que fazer o quê? Buscar. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Então, esse é o primeiro grande ensinamento. Na verdade, nós poderíamos ficar todo o tempo dessa transmissão só nesse ponto. Ninguém dá o que não tem, que é o mesmo que dizer, cada um só dá o que tem. Não é verdade? Então, essa questão é tão importante que nós estamos focando aqui o magistério cristão, principalmente, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, mas isso aqui é tão importante que vale para a vida, para as relações humanas de uma maneira geral. Será que eu estou me dirigindo a alguém que conhece uma pessoa muito difícil de se conviver com ela? Porque nós não somos difíceis, né? Só as pessoas que são difíceis, né? Então, você conhece alguém que é difícil, que você quer paz, a pessoa quer guerra, que você quer harmonia e a pessoa quer desarmonia? Bom, por que que isso acontece? Porque cada um dá o que tem. Ninguém dá o que não tem.
Então, o que acontece? Por que que você distribui amor aonde vai? Porque você está transbordando de amor. Por que você distribui paz aonde vai? Você é uma pessoa pacificadora. Por quê? Você tem paz, você saúda com a paz do Senhor. Por que alguém só distribui amargura onde vai? Porque ela é cheia de amargura. Por que alguém só distribui rancor aonde vai? Porque é uma pessoa rancorosa. E isso nos ajuda, então, a entender as pessoas. Por quê? Cada um dá o que tem. Quem tem amor, dá amor. Quem tem ódio, distribui ódio. Então, nós não deveríamos ficar irritados com essas pessoas. Nós deveríamos exercer a nossa compaixão. Por quê? Porque a pessoa está dando o que ela tem. Bom, então você viu que, na verdade, esse buscar aqui, e cada um dá o que tem, que é o nosso primeiro ensino, vale para a vida, vale para todas as coisas. Mas vamos focar a nossa área do ensino, a nossa área da escola bíblica. Em que isso nos atinge? Nos atinge num segundo ponto importantíssimo que eu quero destacar. Qual é? Não pode levantar para ensinar quem não assenta para aprender. Esse é o ponto que está ligado, cada um só dá o que tem. Não pode levantar para ensinar quem não assenta para aprender. Por quê? Porque se não sentar e aprender, não tem nada para ensinar, e cada um só dá o que tem. Então, muito importante isso que nós estamos falando, porque não sei se os irmãos, as irmãs já observaram isso acontecer, e se no meio onde vocês convivem, isso acontece. Vocês já viram num culto, numa igreja local, por exemplo, o culto está uma bênção, as pessoas têm as suas manifestações, levantam as mãos, glorificam a Deus, e tem alguém lá no culto que não tem reação nenhuma. Outra pessoa fez uso da palavra e ela não reagiu a nada. Mas é só dar o microfone para ela. A hora que você dá o microfone para ela, aí ela, Jesus está aqui, vamos glorificar. Ora, mas não estava antes. Então, sabe o que a gente percebe? Que há pessoas que não têm o prazer de ouvir outro pregar, de ouvir outro ensinar. E eu estou chamando a atenção no buscar, a nossa primeira palavra, que é muito importante sentar e aprender, porque nós podemos aprender de todas as pessoas. Agora, tudo que nos ensinam é correto? Tudo que nos ensinam faz bem? Veja bem, tudo que nos ensinam é correto? Tudo que nos ensina faz bem? Não. Mas aí nós temos o conselho bíblico, examinai tudo, retende o bem. Mas não é porque nem tudo que nos ensinam vai nos fazer bem, nem tudo que nos ensinam é correto, que não podemos aproveitar algo dos ensinos, das pregações. Então, o buscar envolve exatamente essa questão. O buscar não pode levantar para ensinar, se não assenta para aprender. Então, o que é que nós estamos aprendendo aqui? Que não importa o patamar que alguém esteja, não importa o quanto ele já tem de caminhada no aprendizado, sempre haverá algo para ser aprendido. Aliás, uma pessoa cheia de Deus, ensinadores, eles vão ser pessoas humildes. Por quê? Porque eles vão perceber que quanto mais aprendem, quanto mais sabem, mais falta saber, mais falta aprender. E isso nos coloca num patamar de humildade, não é? Então, o primeiro ensinamento foi: ninguém dá o que não tem, cada um só dá o que tem. Que está automaticamente linkado aqui. Não pode levantar para ensinar, se não assenta para aprender. E por que tem que assentar para aprender? Para ter algo para ensinar. Então, é um precioso ensinamento e tudo isso está envolvido com o buscar. Eu quero, e sempre que contamos experiências, ilustrações, esse recurso didático é muito importante porque ajuda a fixar, não é? Eu vou dar um exemplo que talvez alguns conheçam, mas é importante para que a gente possa avançar ainda no buscar. Nós vamos desenvolver as 3 palavrinhas. Veja bem, uma vez, estou dizendo, cada um dá o que tem. Uma vez uma pessoa se fez inimigo da outra, porque a Bíblia diz: no que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. No que depender de nós, tem gente que não quer paz. Bom, resumindo,
Essa pessoa mandou um presente que não pode ser chamado de presente para essa pessoa que ela decidiu ser inimiga dessa pessoa. Não deve nem ser mencionado o que foi, então você imagina uma coisa muito ruim. Bom, o tempo passou e chegou o aniversário dessa pessoa que mandou coisa muito ruim. A pessoa que tinha recebido esse presente que não era um presente, essa sim comprou um bom presente, um excelente papel de presente, de embrulho, um bonito cartão e no cartão escreveu uma única frase. Qual é a frase que estava escrita? Cada um dá o que tem. É um grande ensinamento. Por que o outro só deu coisa ruim? Porque é isso que ele tinha. Por que o outro deu coisa boa? Porque é isso que ele tinha também. E cada um dá o que tem. Bom, vamos avançar no buscar. Outro princípio que quero trazer. Você se lembra qual foi o princípio anterior? O princípio anterior foi: não pode levantar para ensinar, se não assenta para aprender. Qual é o próximo princípio agora? Não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Então, esse é o outro princípio. Não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Você sabe o que está escrito em Romanos? Eu vou citar vários versículos de cor, você pode marcar, pode conferir, está correto. Você sabe o que está escrito em Romanos 12 e verso 7, a parte B? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O nosso companheiro, quando deu a abertura, falou que a gente tem labutado em prol da Escola Bíblica Dominical, através do nosso canal no YouTube, o canal EBD. É uma verdade isso. Mas eu tenho incentivado as pessoas ao seguinte, veja bem, preste bem atenção. Não trabalhar visando a quantidade, mas trabalhar visando o quê? A qualidade. Por quê? Porque a qualidade traz a quantidade. Guarde isso. A qualidade traz a quantidade. Então, não é errado ter metas e todas essas coisas e a criatividade que se usa para atrair gente, atrair pessoas. Tudo isso é legítimo. Mas o foco deve ser na excelência do corpo docente, na excelência na área da administração e no apoio pastoral. Essas três chaves são as mais importantes para que possa haver um progresso numa escola bíblica dominical. Então, não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Meus irmãos, minhas irmãs, você veja bem, nós somos em 4 irmãos e os 4 são pastores em cidades diferentes. Eu quero dizer com isso o seguinte, nós nascemos numa igreja. Eu sou da geração passada, estou caminhando para 60 anos. Então, posso dizer para os irmãos com bastante tranquilidade o seguinte, na geração passada, os pastores, por exemplo, falavam o que queriam do púlpito e as pessoas acatavam. O pastor falou, está falado. Hoje, quem é o grupo da mocidade sentado ali? São universitários, são pós-graduados, que quando se diz alguma coisa, depois do culto, a pessoa chega e diz, por quê? Me mostra na Bíblia, por que é assim? É uma outra realidade. São grandes os desafios hoje. Então, meus irmãos, minhas irmãs, atente bem para o seguinte, o bom aí fora já não está servindo mais. O ótimo também já não está servindo. Aí fora só serve o excelente. Se quem cuida de valores passageiros exige a excelência, e nós que lidamos com valores eternos, trabalhamos com a formação do caráter de Cristo na vida das pessoas. Então, como é importante isso que nós estamos trazendo? Não pode levantar para ensinar, se não assenta para aprender. E não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar, porque hoje é muito fácil se adquirir informação e não é inadmissível, por exemplo, um professor despreparado, porque os alunos têm muitas fontes, pesquisam, e o professor precisa estar à frente de tudo isso. Obviamente que as fontes são muito importantes. Ainda dentro do buscar, veja bem essa colocação que eu quero fazer. É um resumo que nós estamos trazendo, mas é um resumo como fazemos as videoaulas. Claro, prático, bem objetivo. Ninguém sabe tudo. Um professor precisa saber mais do que os alunos, por isso que ele é o professor. Então, ele sabe mais do que os alunos, pelo menos na matéria que ele se propõe a ensinar.
eu sempre oriento que se um aluno fizer uma pergunta e o professor não souber a resposta, ele não deve inventar uma resposta. Ele deve fazer o quê? Olha, eu vou anotar, eu vou pesquisar, e quando eu tiver uma resposta concreta, segura, fiel, eu te passo. Um professor que faz isso não perde a credibilidade, de forma alguma. Ele perde a credibilidade se ele inventar uma resposta e depois o aluno descobrir que não era nada disso, né? Mas ninguém sabe tudo. O que existem são saberes diferentes. O que eu quero dizer com isso? Quem tem a humildade e o coração aberto para aprender, ele vai aprender de qualquer pessoa. Quero dizer com isso o seguinte: aprendemos com o pós-doutorado e aprendemos com o homem do campo, que nem alfabetizado é, mas para quem tem a humildade e o coração aberto para aprender, vai aprender bastante coisa. Eu já aprendi com muitas pessoas do campo, coisas que meu conhecimento é pouco na área da agricultura, nessas áreas. E quantas aplicações baseadas na palavra nós pudemos fazer desde então. Então, o que existe são saberes diferentes. Eu vou contar uma historinha aqui, real, e talvez alguns de vocês já ouviram, mas que ilustra bastante essa questão de saberes diferentes. E isso deve entrar no nosso coração no sentido de nos deixar no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? De humildade. Saber que nós podemos aprender. Olha, você aprende com certas pessoas o que deve ser feito. Com outras, você aprende o que não deve ser feito. De qualquer forma, a gente aprende, não é? Não são assim os personagens da Bíblia? Bons exemplos, maus exemplos. É o tema dos jovens do próximo trimestre. A historinha é a seguinte. Deus me deu a oportunidade já de ter estado em 22 estados do Brasil. Muitos estados repetidamente, e 14 países. Aí a gente tem visto muita coisa nessas andanças. Na região norte, nordeste do Brasil, o que em algumas regiões é sistema ferroviário, por exemplo, ou rodoviário, lá é hidroviário. São barcos. E existem alguns barcos pequenos ali que fazem pequenas travessias numa ilha e levam pessoas a fazer serviços médicos e outros tipos de tarefa. Ou aconteceu em uma dessas andanças a seguinte questão, estou ilustrando que existem saberes diferentes. Precisava-se de um serviço de um canoeiro e tinha um advogado e uma professora que iria realizar um trabalho numa dessas comunidades ribeirinhas. Resumindo, entraram na canoa, travou-se um diálogo ali nessa pequena travessia. O advogado disse, canoeiro, você conhece sobre as leis do nosso país? Ele disse assim, doutor, eu sei mais ou menos assinar meu nome. Eu não entendo nada desse negócio de lei. Aí o advogado disse assim, é uma pena, porque você perdeu metade da sua vida. A professora entrou na conversa e disse assim, e sobre a gramática da nossa linda língua portuguesa? Você conhece? Ele disse, olha, doutor, como eu falei para o doutor, eu sei mais ou menos assinar meu nome, eu não sei que esse negócio de gramática que a senhora falou, não. Aí ela disse a mesma coisa que ele. Ela disse, olha, mesma coisa que o advogado, você perdeu metade da sua vida. De repente bateu um vento e a canoa começou a chacoalhar. E ela estava para virar. Chegou a hora do canoeiro falar. O canoeiro perguntou para os dois assim, vocês sabem nadar? Aí os dois desesperados, não, nós não sabemos nadar, não. Aí ele disse assim, que pena, vocês perderam a vida inteira. E é a pura realidade. Então é importante saber leis, é importante saber português, é importante saber nadar, é importante saber tudo que der para saber, não é? Então é um grande incentivo a gente ser um eterno aprendiz. Você veja bem, se alguém te perguntar, você que é vinculado à área do ensino, e muitos dos que estão conosco e estarão, certamente são vinculados à área do ensino, se alguém te perguntar, olha, o que você mais gosta de fazer na vida? Você responda assim, aprender e ensinar. A mesma alegria que nós temos e devemos ter em ensinar é a mesma alegria que nós devemos ter em aprender. Cada um só dá o que tem. Muito bem, eu encerro aqui essa parte do buscar, esse resumo tocando nos pontos principais, da seguinte maneira, Deus não tem prazer em trabalho displicente. Então nós precisamos dar o melhor para Deus em tudo na nossa vida, no casamento, no trabalho, na escola e no reino de Deus e na obra de Deus. Então procure sempre a excelência naquilo que está fazendo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E a última coisa, deixe registrado Lucas 17:10,
São palavras do Senhor Jesus. Lucas 17:10, Jesus disse o seguinte: quando vocês fizerem tudo o que vos for mandado, vocês devem dizer, somos servos inúteis. Por que inúteis? Só fizemos o que foi mandado. Bom, se quem faz tudo o que é mandado é inútil, e quem nem faz, então, o que é sua atribuição, que nome que receberia? É algo sério que a gente deve meditar, não é? Quem é o servo útil? Eu vou dizer para você quem é o servo útil. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Ele disse assim, se te convidarem para andar 1 milha, vai 2. O servo útil é o que vai além, o que excede. Glória a Deus, que essa palavra encontre guarida nos corações concernente ao buscar. Nós já vamos avançar agora. A nossa segunda palavra é cumprir. E aqui no cumprir, quais são os ensinamentos? Lembrando que nós estamos estudando Esdras 17, 10. Esdras preparou seu coração para buscar, já tratamos. E depois ele não foi ensinar, ele foi fazer o quê? Cumprir. É a nossa segunda palavra. Por quê? Vamos extrair algumas coisas. Olha, tem coisas que a gente fala que parece ser muito espiritual. Um exemplo. Alguém diz assim para o outro, não olha para mim não que eu sou fraquinho. Olha para Jesus. Não parece algo muito espiritual? É bíblico dizer para olhar para Jesus. É bíblico. Mas o que não é bíblico é falar para tirar os olhos da nossa vida. Porque Paulo, em 1 Coríntios 11:1, sabe o que ele disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era gente que nem a gente. Pés de barro como eu e você. Mas ele disse o seguinte, sede meus imitadores. Ou seja, olhe para mim, porque eu estou procurando imitar a Cristo. Que isso tem a ver com o nosso tema, o que tem a ver com magistério cristão, com o ensino. Tem a ver com esse princípio importantíssimo. Qual é? O ensinador cristão, antes de ensinar aos ouvidos, ensina primeiro aos olhos. O ensinador cristão, antes de ensinar aos ouvidos, ensina primeiramente aos olhos. Primeiro, as pessoas estão olhando a nossa vida. Eu vou ilustrar isso aqui de uma maneira que fica bastante fácil de entender. De que maneira? Você pensa assim, um professor de matemática, mundo secular. Ele é um excelente professor de matemática, ensina muito bem. Os alunos vão para a escola e aprendem matemática com esse professor. Ele ensina muito bem. Os alunos estão preocupados como ele trata a esposa? Os alunos estão preocupados como ele lida com as finanças? Os alunos estão preocupados com as coisas que ele faz fora da aula? Como ele lida com os negócios? Não, nenhum aluno está preocupado com isso, porque o aluno está ali para aprender matemática. Desde que o professor ensine bem a matéria, cumpriu a finalidade. Agora, atente bem, irmãos, e o professor cristão? E o magistério cristão? Ele chega em frente a uma classe bíblica para ensinar. Será que é importante como é o casamento dele? Como é a família dele? Como ele trata os negócios? Claro que é. É por isso que Esdras vai dizer o seguinte: buscar e não ensinar depois, mas primeiro cumprir. Por quê? Porque a maior mensagem, o maior ensino que nós podemos trazer é a nossa vida. Não tem maior ensino do que esse. É o nosso testemunho. Isso é tão sério que a palavra de Deus vai dizer que nós somos cartas lidas por todos os homens. Cartas vivas, lidas por todos os homens. Meus irmãos, minhas irmãs, a única Bíblia que muitas pessoas vão ler durante toda a sua vida é a minha vida e a sua vida. Então, aí que entra o cumprir. Como o mundo está carecendo de testemunho. Testemunho, alguém que olha a vida de outra pessoa e vê o que o evangelho faz na vida de alguém. Então, o cumprir envolve essa questão. Se você me dissesse, pastor Aguinaldo, resume numa frase o que quer dizer o cumprir. O cumprir quer dizer, antes de ensinar aos ouvidos, ensinamos aos olhos. A nossa vida é
o maior ensino é a maior de todas as pregações. Então, estamos aqui no cumprir. O que mais nós podemos colocar aqui? Bom, nós podemos colocar aqui o seguinte: uma pessoa pode ter o dom de ensinar, uma pessoa pode pertencer à denominação e estar na organização e não estar no organismo, que é o corpo de Cristo na Terra. Então, eu estou tocando nesse assunto quando temos aqui a questão do cumprir, porque você consegue imaginar uma cena dessa, e Deus guarde qualquer um de nós dessa cena, alguém aqui que ensinou lindamente, mas não vai herdar o reino de Deus? Alguém que liderou espiritualmente grandes grupos de pessoas, mas que não vai herdar o reino de Deus? E por que não? Não ensinou direitinho? Não pregou direitinho? Não desenvolveu o talento? Sim, mas nunca foi conhecido de Cristo. Nunca teve um encontro pessoal com Cristo. Nunca cumpriu. E esse é o ponto-chave. E se você quiser que eu embase biblicamente isso, Mateus 7, 21, Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nós não somos o que dizemos, nós somos o que fazemos. E olha a sequência, meus irmãos. Não profetizamos em seu nome, não operamos maravilhas em seu nome. E Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Vocês ensinaram, vocês pregaram, vocês operaram maravilhas, vocês profetizaram, vocês fizeram tudo isso, mas eu nunca conheci vocês. Por isso que é importante chamar a atenção do cumprir. O cumprir vai ser bênção naquelas pessoas que nós lideramos, bênção nas pessoas às quais nós ensinamos, mas, acima de tudo, bênção nas nossas próprias vidas, porque a nossa salvação não vai estar comprometida. Amém, meus irmãos? Então, aí está o cumprir. Bom, isso nos leva à última palavra. A última palavra é o ensinar. Eu vou trazer um resumo nela também, importantíssimo, concernente ao ensinar. A primeira colocação que eu quero fazer quanto ao ensinar é esta aqui. Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. 30 anos. Foi batizado por João Batista no Jordão, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali deu-se início ao seu ministério, que foi de 30, que iniciou seus 30 anos e foi de 3 anos e meio. Se alguém lhe perguntasse o que Jesus priorizou no seu ministério, a melhor resposta seria, baseado numa leitura atenta do Evangelho, ele priorizou o ensino. Então, nós estamos com 3 palavras aqui: buscar, cumprir e ensinar. Jesus priorizou o ensino. Se você olhar com atenção, ele estava num lugar fazendo o quê? Ensinando. Ele ia para outro lugar fazer o quê? Ensinar também. E entre uma coisa e outra, aconteciam sinais, prodígios, maravilhas. Por que Jesus operava sinais, prodígios, maravilhas? Por 2 motivos. Um, para testar que ele era o Messias, prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. E outro motivo, movido de íntima compaixão, por causa da compaixão para com o sofrimento humano. Por isso. Agora, a prioridade sempre foi o ensino. O Espírito Santo que foi derramado, uma das atribuições, Jesus disse: quando eu for, eu enviarei a promessa do meu Pai, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, olha o ministério do ensino. Efésios 4:11, sabe o que é que nós temos? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. É um presente de Cristo à igreja, os ensinadores. Então, muito importante a área do ensino. Se você que está conosco é envolvido de uma maneira ou outra nessa área, então, glorifica a Deus por esta vocação que Deus tem te dado. Os nossos professores de EBD, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, na sua maioria, eles não são profissionais do ensino. Eles não têm na vida secular o seu trabalho no magistério. Mas eles são o quê? Voluntários vocacionados. Por que voluntários?
porque eles não estão recebendo financeiramente para fazer o que fazem. E vocacionados, porque um pastor, um líder, notou nessa pessoa uma vocação para a área do ensino, e ela está usando, desenvolvendo esta vocação, servindo ao reino de Deus. Muito bem. E mais a respeito de ensino, seria importante nós chamarmos atenção. Bom, eu vou chamar a atenção para este ponto aqui, que eu vou dizer é muito importante para qualquer igreja local da terra. A referência é a segunda carta de Pedro 3,18. Segunda carta de Pedro 3,18, que diz: antes crescei na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, vamos avaliar isso que eu vou dizer, não avaliando uma pessoa especificamente, mas vendo a igreja e a obra de uma maneira geral. Nessas nossas andanças por todo o Brasil, por uma porção de países, a gente observa de perto que é uma realidade isso que eu vou dizer aos irmãos. Estamos agora na parte do ensinar. Quase toda igreja local, nós temos dois grupos de pessoas, de um extremo ou de outro extremo. É possível que perto de você isso exista também. E nós não estamos estudando isso para avaliar outra pessoa, mas para nos avaliar. Como assim? E vai envolver a área do ensino, você vai perceber. No extremo, nós temos pessoas que são de Deus, oram, jejuam. Alguns passam a noite em oração nos montes. São pessoas de Deus. Mas nunca você vai ver essa pessoa na escola dominical. Nunca você vai ver essa pessoa no culto de ensino. Estudar um curso teológico, básico, médio, avançado, nem pensar, não sei para que isso. É a visão da pessoa. Mas essa pessoa é de Deus. Só que ela tem um zelo sem entendimento, porque ela não investe no conhecimento, no ensino. Não valoriza a área do ensino. Essa pessoa vai se tornar uma pessoa o quê? Fanática. Agora, e o outro extremo? Eu vou dizer para os irmãos o outro extremo. Há pessoas que frequentam a escola dominical, portanto, valorizam o ensino. Há pessoas que não perdem um culto de ensino. Se ela não trabalha, não estuda naquele horário, ela participa. Ela faz o básico, o médio, o avançado, o mestrado, o doutorado, mas orar, nada. Vida com Deus, nada. É o outro extremo. Ela valoriza bastante o ensino, mas não valoriza a comunhão com o Espírito Santo, que é o nosso ensinador por excelência, o nosso mestre. Ele que inspirou as Sagradas Escrituras. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. É fácil pegar um de dois extremos. Aquele que valoriza só o ensino vai se tornar formalista. Você sabe do que eu estou dizendo? Aquela pessoa que estudou tanto que não recebe mais mensagem de ninguém. Ninguém mais prega bem, ninguém ensina bem, porque é só ela que sabe, e ela viu esse erro, e esse erro, e esse erro, e não é mais beneficiada com... Se tornou uma pessoa extremamente crítica. Isso não é bom. Então, o que é bom? O equilíbrio. Valorizar o ensino é importante para a igreja de uma maneira geral, e valorizar a vida com Deus. E aqui eu avanço já caminhando para essa conclusão desse resumo, porém um resumo bem prático, bem objetivo, nessas 3 palavras, tocando nos pontos essenciais e abertos a qualquer pergunta depois. Agora estamos caminhando para esse encerramento, aberto a qualquer pergunta, se os irmãos tiverem também. Hebreus 5:12, olha como é maravilhoso valorizar o ensino, estar envolvido com o ensino. Hebreus 5:12, não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, mas esse autor, ele disse assim: vocês deveriam ser mestres pelo tempo. Eu queria dar, se você tivesse a oportunidade de falar aí, e eu perguntasse para você, fala aí uma comida substanciosa aí da sua região, o que você falaria? Geralmente é a feijoada que ganha, dependendo da região aí, né? Então, é como se o autor estivesse dizendo o seguinte: eu queria dar uma feijoada para vocês, um alimento forte, sólido, mas eu tenho que dar leitinho. Por quê? Porque vocês não amadureceram, vocês não cresceram. Vocês deveriam ser mestres pelo tempo. O que ele quis dizer com isso? Num bom português, ele quis dizer, pelo tempo de crente que vocês têm, vocês deveriam ser mestres, mas vocês são crianças, porque vocês não cresceram. Então, irmãos, eu concluo na parte do ensino dizendo o seguinte: é a vontade de Deus que a gente busque conhecimento, é a vontade de Deus que a gente cresça.
Valorize a área do ensino. Ah, você quer exemplos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias 9, aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer. Olha quantos incentivos nós temos na palavra. Eu vou dar uma frase aqui, vê se os irmãos conseguem guardar essa frase no coração, mas agir em cima dela durante a caminhada cristã. Deus não esconde nada de nós, Deus esconde para nós. Você consegue entender isso? Deus não esconde nada de nós, esconde para nós. Ele quer ser buscado. E sabe o que ele incentiva na palavra? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí está o desafio, né? E concluindo, para deixarmos espaço para esse período de qualquer pergunta, se eu estou me dirigindo a pessoas envolvidas na área do ensino, no magistério cristão e a obra de uma maneira geral, eu quero deixar 2 textos para o seu coração. Primeiro é Daniel 12:3. Sabe o que nós temos ali? No finalzinho do livro de Daniel, os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão com o brilho das estrelas naquele dia. Que promessa maravilhosa para quem é envolvido com a área do ensino. Então, quem é envolvido, mas faz com displicência ou ensina o erro, vai responder por isso. Mas quem busca a excelência e faz com fidelidade, será recompensado por isso também. E o último versículo, e aqui eu encerro, 1 Coríntios 15:58. Será que você pode receber essa palavra de coração aberto? Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Glória a Deus. Fique com essa palavra, que essa palavra tenha achado guarida no seu coração. É um resumo, mas nós tratamos aqui de Esdras 7:10. Buscar, cumprir e ensinar. Essa palavra vai ser uma bênção na vida de cada um, na proporção que ela for colocada em prática. Porque quem ouve e pratica está construindo a casa sobre a rocha. Amém, meus irmãos? E eu estou aberto a qualquer pergunta que porventura tiver.